Olá, tudo bom? A paz do Senhor, irmãos. Bem, querido, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, me acompanhasse nessa leitura e a gente venha mergulhar agora no Rio do Senhor. Tem uma palavra interessante. Eu quero te mostrar o que o Espírito me mostrou. Novamente vai mostrar que todos nós somos seus filhos, que não só judeus são filhos, mas os gentios também são filhos. Eu gostaria de mostrar no que a palavra diz aqui e o que o Deus, o nosso Pai, vai nos dizer. Amém? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia para me acompanhar, Mateus 15, ou você me acompanha aqui na telinha. Amém? Vou ler aqui, da partir do 21, e diz assim: E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher canileia, que sairá daquelas Sincânias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Querido, aqui muitos têm interpretado essa palavra de Deus aqui, de que Jesus estava humilhando aquela mulher, de que Jesus estava chamando aquela mulher de cachorra. Muitas interpretações. Muitos acreditam que realmente Jesus testou a fé daquela mulher. Isso é verdade. Mas a gente tem que prestar atenção nos detalhes aqui da palavra, que a gente vai aqui agora acompanharmos. Quando essa mulher ela chega até o Senhor Jesus, gritando, clamando por socorro, certo? Os discípulos percebem uma atitude de Jesus. E Jesus ele não responde palavra. A gente pensa que essa mulher ela estava próxima de Jesus. Mas por que Jesus não respondeu palavra? É porque ela ainda não estava tão próximo de Jesus, estava um pouco distante. Se a gente for perceber aqui, a gente lê aqui no versículo 23, mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Estava atrás deles, tanto de Jesus como dos discípulos, gritando. Ela está talvez uma distância de 10 metros, não sei, mas ela ainda não estava próximo do Senhor Jesus. Acho que ele não tinha respondido, não foi que ele ignorou. A gente não pode pensar nisso do nosso Senhor que ignorou um socorro de alguém. Quando ela chega mais próxima, a gente já vê no versículo 24, e ele respondendo disse: Eu não fui. Primeiro ele responde aos discípulos: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos têm interpretado essa palavra dizendo que Jesus só está falando aí que ele veio pelos judeus e não pelos gentios, ou seja, não veio pelos brasileiros, não veio pelos africanos, japoneses, certo? Mas não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que ele, por discípulo, respondendo para eles que eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher era ou não era uma ovelha perdida nas casas de Israel? Era, com certeza. Apesar de ela ser Galileia, ela também fazia parte da obra do Senhor. E não podemos esquecer que Abraão, pai de multidão, era pai de Isaac
e era pai de Jacó. E os 12 patriarcas veio de Jacó, que veio dessa linhagem, certo? E que pela fé nós somos todos filhos de Abraão, servo de Deus. 25 aqui diz assim que então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela estava pedindo ajuda. E quando ela pede ajuda, Jesus responde para ela que ia ajudar. E muitos têm interpretado essa palavra como se Jesus tivesse chamado ela de cachorro, ofendido aquela mulher. E muito longe e distante disso. Claro que não. Aqui vamos ver o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, no 26. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: Não é bom pegar o que é para os judeus e dar para os gentios. Era assim que as pessoas interpretavam essa palavra. E quando Jesus diz assim que não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, ele quis dizer, claro que eu te ajudo, porque não é bom pegar o que é para filhos e dar aos cachorros, certo? Porque ele que colocou filhos. Colocou filhos porque quando tem um casal, você sempre chama filhos, pode ter uma mulher, um homem, mas todos os pais, quando vão chamar, vai chamar de filhos, certo? Filhos. Por isso que ele chamou de filhos, porque não só os discípulos eram filhos, mas também ela era filha. Então ele disse: é claro que posso te ajudar. Em outra interpretação, tu poderia utilizar assim, né? Para você entender melhor. Ele dizendo, claro que posso te ajudar. Não posso pegar o que é dos filhos e dar para os cachorros. Ele estava chamando ela de filha. A mulher também não entendeu. Porque quando ela que vai responder ele, ó, e ela disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela também acreditou de que ele estava ofendendo ela. E o que Jesus responde? Ele responde assim, então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Porque Jesus disse que a fé daquela mulher era grande. Imagine só. A mulher acreditou que ele estava ofendendo ela. E era distante disso. Muito distante. Era dizendo que ia ajudá-la. Quando ela pediu por socorro. Quando nós pedimos socorro para Deus, o nosso Pai, Ele sempre está à disposição para te ajudar. Ele nunca, jamais vai deixar tu te humilhar tanto para ele poder te dar algo. Humilhação não é algo que Deus faz porque a gente se humilha, como se um rico falasse assim para ti, te humilha que eu te dou. Não, a gente tem que se humilhar porque realmente nós somos pecadores. E não porque Deus quer que a gente se humilha, porque nós somos pecadores. E essa mulher, ela disse para o Senhor Jesus, até uma migalha que cai da mesa dos senhores serve. Olha como a fé dela era grande. Ela dizia, Senhor, uma migalha vindo do Senhor me serve. Já servia para quê? Para a filha dela, que estava endemoniada. Aí quando Jesus vê naquela mulher, achando que ele estava ofendendo ela, ele responde, grande é a sua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Por que como ela deseja? Porque com uma fé dessa, ela poderia conseguir muito outras coisas que Deus abençoaria ela, porque ela tinha fé. Algo que estava faltando nos discípulos. Bem, tinha deixado na pausa aqui para te mostrar aqui quando Jesus responde para os discípulos, quando eles perguntam para o mestre porque não conseguiram expulsar demônios. Aí Jesus aqui responde, ó, Jesus lhes disse por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé
como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para a gola, e há de passar, e nada vos será impossível. Aquela mulher, ela teve fé, algo que ainda os discípulos do Senhor Jesus não tinham. Talvez aquela mulher deve ter entendido que o Senhor Jesus chamou ela de filha depois, o Espírito demonstrou isso para ela, e muitas outras coisas aprendemos com o Senhor. Bem, querido, é isso. Que você possa estudar a palavra de Deus e tentar buscar em espírito a interpretação certa, porque tem muito mais Deus aí para te falar do que nas coisas do mundo. Então, Deus, ele tem as respostas, sempre tem. Eu gostaria que você se inscrevesse aí no meu canal, qualquer coisa, alguma dúvida, perguntar, deixe um comentário e eu vou buscar em espírito e responderei. Amém? A graça do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua família e com toda a face da terra naqueles que creem no Senhor. Amém.